Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje vamos falar sobre o dom do conselho. Dando continuidade, a essa minissérie sobre os 7 dons do Espírito Santo. Bora lá então? Bom, o dom de conselho, de certa forma, é a permissão que damos ao Senhor para que Ele nos oriente e nos guie. Jesus nos disse que o Espírito Santo falaria em nós e nos defenderia, como o fez com os discípulos nos relatos que a gente encontra nos Atos dos Apóstolos, Bom, o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Ao darmos permissão para que Ele age em nós, permissão essa que é dada quando a gente pede o auxílio dele, ele nos orienta, o Espírito Santo, nos orienta e nos conduz às melhores escolhas. E no caminho da santidade, nós precisamos dos conselhos do Espírito Santo para a gente conseguir seguir o caminho seguro. Quanto mais a gente busca intimidade com o Espírito Santo, mais fácil vai ser agir como Deus quer. E melhores vão ser as nossas escolhas, Então, basicamente, primeiro passo, a gente tem que dar permissão para que Deus haja em nós, Para que Ele nos oriente, nos guie. É pelo Espírito Santo que a gente consegue nos arrepender dos nossos pecados e é por meio dele também que nós conseguimos buscar retomar o caminho certo. Então, a gente precisa do Espírito Santo em todas as situações. Então, quando a gente vai confessar, a gente precisa do Espírito Santo para a gente arrepender dos nossos pecados verdadeiramente. E precisa desse Espírito Santo também para conseguir retomar o caminho certo e continuar a dar prosseguimento na vida, Então, a gente não pode deixar de pedir a graça do Espírito Santo. Nós nunca vamos estar só, porque é o Espírito Santo que vai estar com a gente. O Espírito Santo, que é Deus, é quem vai estar com a gente, é quem está com a gente. E eis o que o Espírito Santo diz: vou te ensinar, vou te mostrar o caminho que deves seguir, vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queirás ser sem inteligência como um cavalo, como um moar, que só ao freio e à rédea submetem o seu ímpeto. De outro modo, não se chegam a ti. Ou seja, sermos inteligentes aos olhos de Deus é deixarmos guiar pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos mostrar o caminho. É Ele que vai nos instruir, colocando os olhos em nós. E que a gente não seja sem inteligência como o cavalo, que precisa de rédea, de freio para se controlar, mas que a gente deixe o Espírito Santo nos conduzir, nos guiar. E como base para a gente receber esse dom do conselho, a gente precisa ser dócil à ação do Espírito Santo. Ele dá esse dom para pessoas dóceis à sua ação, para que elas consigam decidir com retidão e rapidez, como um instinto divino, para que essas pessoas possam acertar o caminho que mais convém à glória de Deus. Então o que seria ser dócil? Ser dócil seria se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. Se Ele nos pede, nos orienta a irmos em uma direção, que nós escutemos Ele primeiro. Peçamos também o discernimento para reconhecer se é a voz dele. E depois sigamos, com confiança de que é Ele que vai nos conduzir para o melhor caminho possível. Então, o dom do conselho, assim como os outros dons, é conquistado por meio da graça de Deus. Quanto mais buscamos a Deus, mais Ele vai agir em nós e através de nós. Mais o Espírito Santo de Deus vai agir em nós e através de nós. E aí,
Imagina que você é uma criança e que seu pai te pede para empurrar uma cadeira de madeira maciça, bem grande. Ela é bem pesada e por isso você não consegue empurrar ela. E o seu pai fala: usa força. E você tenta de novo e ainda não consegue e questiona: pai, é muito pesado. Eu estou usando toda a minha força. E seu pai insiste: usa força. Você não está usando toda a sua força. Depois você vai pensando em desistir e fala novamente: pai, está muito pesado. E eu já usei toda a minha força. E o pai responde: filho, você tem a mim. Poderia ter pedido a minha ajuda. E aí a minha força seria também a sua força. Nessa história, a gente pode dar várias conclusões, né? Mas uma delas é que vamos usar aqui, que é os dons, as capacidades. Tudo foi nos dado por Deus, que é o nosso Pai. E quando a gente recebe essas capacidades, esses dons, eles se tornam também nossos. Ou seja, os dons são de Deus, mas quando Ele nos dá, eles também de certa forma são os nossos. Então, assim como a história, a força do Pai se torna a força do Filho também, né? Então, quando a gente pede os dons e Deus nos dá esses dons, eles também de certa forma são nossos, né? Então tá nas nossas mãos usar eles com sabedoria, né? Os dons do Espírito Santo, agindo em nós, também se tornam nossos. Mas não no sentido de usar eles como a gente quer, mas de uma forma que a gente faça sem ferir os nossos irmãos e sem ferir a gente mesmo. Que a gente consiga fazer o bem. Ou seja, Deus ele não nos dá um dom para que usarmos ele de uma forma que possa prejudicar os nossos irmãos, prejudicar o outro. E aí lembrando que Deus é amor e sempre bom. Logo, a gente é convidado a ser amor e bom também na medida que a gente age como Ele, né? E aí vem aquele ponto, né? A gente é convidado a ser como o Pai é, como Jesus Cristo foi com o Pai. Nós somos convidados a sermos um com o Pai. E sendo um com o Pai, compartilhamos também do dom dele. E compartilhando o dom dele, agimos também como ele age. Como Jesus Cristo age, né? Então, primeiro ponto a gente precisa de pedir e ser dócil para a ação do Espírito Santo, para a gente receber esse conselho, esse dom do conselho. E o outro ponto é que a gente precisa ser humilde. A gente precisa reconhecer que a gente pode cair no erro, que a gente pode pecar e que podemos assim machucar as outras pessoas e fazer o mal. E é por isso que a gente precisa mais ainda buscar a ajuda e a amizade de Deus. Estar mais próximo dele, estar mais junto dele, né? E aí, a busca pela santidade também precisa ser a busca pela amizade com Deus. O Espírito Santo é o nosso Deus, né? E aí, voltando para a história, o Pai pode ser comparado com o nosso Deus e que podemos pedir ajuda para Ele, inclusive os dons. Sobre a gente ser dócil à ação do Espírito Santo, para a gente receber o dom do conselho, também podemos pedir ajuda para a gente conseguir ser dócil, né? Então, o lance aqui é a gente sempre contar com a ajuda de Deus, sempre pedir e reconhecer quanto Ele tem ajudado a gente, né? E aí, uma coisa é certa,
Essas palavras que você está ouvindo agora, elas não vieram do nada. E nem da minha ideia humana, né? Mas foi Deus quem colocou elas em mim. E nas outras pessoas que escreveram tantos ensinamentos, inclusive sobre esses dons. E assim é que chegaram até mim. E aí eu me recordo da frase de São Francisco de Assis, que diz assim: tudo de bom que faço, não sou eu quem faço, é Deus quem faz em mim. E aí tá. Vem aí mais um ponto que a gente precisa de prestar bastante atenção e ter cuidado, né? O dom do conselho, ele exige que a gente tenha um esforço previamente para agir com prudência. O que seria isso? A gente não pode deixar de ser prudente. A gente precisa ser dócil, manso como uma pomba, mas prudente como a serpente, assim como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o ser prudente, né, é a gente prever as possíveis consequências das nossas ações, recordar as nossas experiências daquilo que a gente viveu, de caso parecido com aquela situação que a gente precisa discernir ali naquele momento, sobre aquilo que a gente vai ter que agir, né? E assim, a gente consegue decidir um pouco melhor, né? Quando a gente age com prudência. Ou seja, a gente não pode ignorar o nosso passado, a gente não pode ignorar as experiências que a gente já teve, mas sim pedir a ajuda de Deus também para usar daquilo de experiência que a gente teve, para a gente agir com prudência e pedir esse Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo age em nós através desse dom também, né? Então, aqui entra o pensar. Pensar no assunto, pensar na situação que a gente está vivendo e rezar. Rezar pedindo a ajuda de Deus para que a gente consiga fazer a melhor escolha. A gente não pode só rezar. A gente precisa de pedir ajuda, mas fazer as coisas. A gente não pode pedir só pedir ajuda e não fazer nada. A gente precisa pensar e fazer. A gente não pode também só pensar em todas as consequências, tanto e tentar resolver as coisas sozinho sem a ajuda de Deus. Ou seja, pensar e não rezar, agir e não rezar. A gente precisa de fazer as duas coisas juntas. Então, em cada decisão, em cada escolha que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa ser prudente, pensando com calma antes da gente decidir e rezar pedindo a ajuda do Espírito Santo. Isso também nos casos em que a gente não tem muito tempo para decidir, porque a gente precisa ser rápido. A gente precisa ainda dessa ajuda de Deus. A gente precisa de pensar e rezar, né? Ainda que a gente precisa de dar uma resposta imediata naquele momento. E aí, vem mais um ponto que precisamos prestar atenção, precisamos ter. A gente precisa de ter fé de que Deus está cuidando da gente. Ter fé e confiar de que nós podemos contar com a ajuda dEle e da misericórdia dEle. Precisamos pensar antes de fazer as escolhas e tomar as decisões, sendo prudentes. E precisamos pedir a ajuda de Deus nessas decisões, deixando que o Espírito Santo age em nós. É uma ação conjunta. Nós com a prudência, pensando, e Deus com a ajuda, o Espírito Santo. Eu junto de Deus. E aí, ser dócil às luzes e às moções interiores que o Espírito Santo inspira não exclui de modo algum a necessidade da gente consultar outras pessoas e de ouvir humildemente as diretrizes da Igreja. Pelo contrário, os santos sempre se mostraram pressurosos, buscando rapidamente em submeter-se aos seus superiores, convencidos de que a obediência é o caminho real, mais rápido e seguro para a santidade mais alta. O próprio Espírito Santo inspira esta filial submissão aos legítimos representantes da Igreja de Cristo.
Quem vos ouve, a mim ouve. A mim me ouve. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. Lucas 10, versículo 16. E a prudência passa pela humildade e pela obediência. Deus pode usar de outras pessoas para nos falar o que a gente precisa fazer. Agir mais devagar, ou se a gente precisa de... Ou se aquela decisão que a gente pensa que era para a gente tomar naquela hora, precisava ser rápida, se ela precisa ser deixada para depois. Às vezes a gente pode pensar na pressa, mas com essa obediência, às vezes o nosso superior, outra pessoa vai falar pra gente: vai mais devagar, não vai correndo não. E aí a gente é convidado até deixar aquela escolha prévia que a gente tinha feito de ir mais rápido de lado para a gente fazer de forma mais calma. E aí Deus ele pode agir no meio dessa situação. Se a gente não sabe a situação, né, com total clareza, né, e total controle, às vezes é porque Deus ele quer usar dessa situação para que a gente busque a ajuda dele, né? Então, o lance é, a gente precisa ter confiança e ficar atento às formas como Deus vai agir no nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem resposta, é porque a gente não é para ter resposta. Pode ser que Deus está pedindo para a gente dar um tempo e pedir ajuda para Ele nos orientar. E às vezes pode ser que Ele nos dê a resposta de silêncio. Então pode ser que aquela situação não seja para a gente resolver naquela hora. O conselho de Deus pode ser: espera, né? Então, aqui a gente também pode encaixar que ser dócil também é aceitar também essa lição que Deus nos dá. A lição de pedir ajuda para Ele e confiar. Que tudo que a gente a gente precisa de pedir a ajuda de Deus. E que a gente peça também, né, a ajuda para entender quando é Deus que está falando, que Deus que está respondendo a nossa oração. Então, para a gente aconselhar as outras pessoas, a gente primeiro, né, principalmente nas coisas de Deus, a gente primeiro tem que buscar Ele. É melhor a gente buscar a ajuda dele antes. E deixar que Ele nos conduza também na nossa vida pessoal. E aí Ele vai nos dando mais conhecimento através da experiência que a gente vai vivendo com Ele, né? E assim a gente vai conseguir melhor aconselhar as outras pessoas, né? Então, primeiro a gente precisa permitir Deus nos aconselhar, nos cuidar, para a gente conseguir ter condição de ajudar as outras pessoas de uma forma melhor, né? Então, coloco aqui mais uma questão. A vida não pode ser parada e ela não é pequena. Enquanto vivemos, precisamos de momentos e situações de pausa, parar para pensar e outros para a gente falar ou agir. Tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Eu, enquanto vou caminhando na minha vocação, eu vou tendo novas missões para cumprir. E Deus vai me pedindo o tempo das pausas e o tempo do andar. Então, o lance é o seguinte: independente da situação que você está vivendo agora, peça para Deus orientação, sempre. Que Ele te oriente. E assim você vai conseguir ser mais dócil à ação de Deus, à ação do Espírito Santo, às inspirações dele, ter graça do discernimento sobre como fazer, o que fazer, né? E a hora certa de fazer, né? E assim você vai conseguindo viver. A nossa vida pode ser que no momento que a gente está vivendo tenha parte da nossa vida que precisa ser vivenciada rápida, e tem outros âmbitos da nossa vida que precisa de ter tempo, né? Igual, por exemplo, no meu caso da minha vocação.
O meu desejo é casar. Eu reconheço que minha vocação é matrimonial. Mas no momento agora, eu não encontrei a pessoa certa ainda, né? Não encontrei, eu não tô namorando e tal. E então, nesse momento, essa parte da minha vocação está em pausa, né? Mas ao mesmo tempo, Deus ele está me colocando outras missões para me fazer, seja na igreja, na minha paróquia e até mesmo aqui no podcast. Então, o lance é, nesse movimento, em situações que precisam de andar e situações que precisam de parar, eu sempre preciso ouvir a voz de Deus e deixar Ele me conduzir. O Espírito Santo, ele nos inspira a ações que nos levam a fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Essas inspirações são a manifestação desse dom do conselho também. Que a gente seja sábio, que a gente peça esse dom do conselho e com ele a gente consiga também aconselhar os nossos irmãos. Que Deus abençoe muito todos vocês. A gente se vê no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre mais um dom do Espírito Santo. A gente se vê lá. Tchauzinho.